Bom, em primeiro lugar, nós precisamos saber três conceitos para que a gente possa debater a questão da reforma tributária que está se discutindo lá em Brasília. Discutindo não, né? Está sendo imposta. E é uma tristeza muito grande. E me entristece mais do que o conteúdo dessa reforma, que eu chamo de reforma Sérgio Naia. Para quem não sabe, Sérgio Naia era um advogado, um engenheiro civil lá do Rio de Janeiro, que construiu prédios com areia da praia, o Palácio 1, Palácio 2, e que eles desmoronaram. Então eu falo reforma Sérgio Naia porque, apesar de saber que o Brasil precisa de reforma tributária, e não só de tributária, de tantas outras reformas, não é qualquer reforma que atende. Né? Imagine você precisa de uma reforma na tua casa, chega o falecido Sérgio Naia e fala, eu vou reformar, você deixaria? Não. E que hoje eu também chamei de reforma Kinder Ovo, porque o texto que foi protocolado ontem à noite ainda era uma caixinha de surpresas. E, como eu dizia, o que me entristece mais do que esse conteúdo Sérgio Naia / Kinder Ovo é a forma como isso tem sido tratado. Isso tem sido tratado como uma promessa de campanha, sendo que nós não estamos de campanha, e muitas das pessoas que têm debatido isso estão debatendo como se fossem assessores de políticos. Estão debatendo como se fosse uma guerra do bem e do mal, uma questão religiosa. E não é. E não é. E vocês vão entender por quê. Aliás, esse é meu objetivo de hoje. Pois bem, vamos aos três conceitos. Que conceitos são esses? Primeiro, o conceito de Estado / federação. Depois, o conceito de Constituição. E depois, uma ideia básica do que é imposto. Pois bem, um Estado. O que é um Estado? O Estado é um ente. Um Estado é uma ficção jurídica. Um Estado é um país. Um país. E o Estado pode ser um reinado, pode ser um império, pode ser uma república, pode ser uma anarquia. Um Estado, ele é uma criação de um povo que vive em determinado território e observa regras em comum. E é claro que, para que esse povo compartilhe as regras em comum e que ocupe um espaço geográfico dentro do globo terrestre, essas pessoas elas compartilham ideias, compartilham tradições, compartilham um idioma, compartilham ideais. Muitas vezes, nem todos pensam da mesma maneira, mas são filhos de pessoas que chegaram ali naquele local e ali se estabeleceram e aquela população foi crescendo e aquele espaço geográfico, dentro das regras que se imaginou aplicáveis para que todos possam viver em sociedade, aquilo é um Estado.
Então, um Estado, para que ele seja forte, para que ele possa promover o bem-estar e a convivência entre todas as pessoas que ali estão, que ali vivem, que ali desenvolvem os seus sonhos, que ali casam, que têm filhos, que têm a sua propriedade, que querem se sentir seguros e querem continuar na sua terra, na sua casa, com a sua família. Esse Estado ele cria um corpo jurídico, que é um conjunto de normas ou uma estrutura de tomada de decisão com base em regras para que todos possam viver as suas vidas. Aí, para que se diferencie de outros estados, geralmente tem um nome. Pois bem, um estado pode começar do zero, ou um estado pode começar da separação de um outro estado que já existia antes, ou da separação ou da independência de um domínio de um dominador anterior. Veja o caso dos Estados Unidos da América. Toda aquela região era um domínio inglês. E, diferentemente do Brasil, que a gente fala uma colônia de Portugal, nós tínhamos várias colônias inglesas no território que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Por quê? Porque nós tivemos vários fluxos migratórios para diferentes áreas desse território que hoje nós chamamos de Estados Unidos. E cada fluxo migratório era um povo com culturas próprias. Apesar de compartilharem o idioma inglês e algumas das tradições do Império Inglês, eram pessoas com valores distintos, em especial nas suas religiões, nas suas crenças. Tanto que, ao sul e ao norte, nós temos uma distinção maior nessas crenças e nesses valores. Mas o fato é que, nessa região geográfica que hoje nós chamamos de Estados Unidos, nós tivemos a formação de vários estados a partir das colônias que se formaram ali. Então, a partir de fluxos migratórios, nós tivemos famílias que ocuparam faixas de terra que eram do domínio inglês e que começaram a criar por si regras para viver ali. E essas famílias vão procriando, vão aumentando, a população aumenta, vem mais gente da Inglaterra, vem gente de outros lugares, e quem quer viver, né, naquela porção de terra se adapta àquelas regras. O fato é que, em dado momento, nós tínhamos várias colônias inglesas dentro daquele grande domínio inglês, que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América, com traços culturais próprios e que se diferenciavam, em alguns aspectos, de outras colônias, e cada colônia com regras, com muitos aspectos iguais, mas também com muitos aspectos diferentes. Então, quando se dá a independência dos Estados Unidos, e nós temos ali o Bill of Rights,
né, a nota dos direitos, a lei dos direitos, nós falamos em Estados Unidos da América, porque cada um daquelas colônias inglesas, ao se emancipar da Inglaterra, ao se emanciparem da Inglaterra, reconheciam que cada uma daquelas colônias tinha suas regras próprias, tinha seus valores diferenciais e não queria perder a sua identidade. Logo, nesse Bill of Rights, as colônias deixam de ser colônias e passam a ser estados, porque se livram do domínio do Império Inglês e tornam-se estados. Mas, para que eles fossem fortes, reconheceram a necessidade da união. Então, nós tivemos a formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, é uma ficção jurídica criada pelo reconhecimento da necessidade de união de diversos estados que antes eram igualmente colônias inglesas, mas diferentemente tinham suas regras e seus valores diferenciais. E não queriam perdê-los. Não queriam perder a autonomia sobre os seus valores e as suas regras. Porque cada um daqueles povos, de cada uma daquelas ex-colônias, que agora se tornavam estados, queriam manter a sua forma de organização social. Então, reconhecendo todos que unidos seriam mais fortes, criaram este ente, que é um Estado maior, que é o país, Estados Unidos da América, que é formado por estados autônomos. E esses estados autônomos são autônomos porque, como eu disse, eles não queriam abrir mão das suas formas de organização social. E é claro que, muito embalados pelas ideias iluministas francesas, criaram esta Bill of Rights, esta norma com os direitos, que reconheciam o cerne de direitos fundamentais para toda e qualquer pessoa, independentemente de qual estado ela estivesse. Logo, nós temos na Bill of Rights o primeiro direito federal. E a federação, portanto, que é este estado maior, que comporta os vários estados autônomos, é a primeira lei federal. E depois, com os acontecimentos concretos da história, as leis federais vão se proliferando pouco em pouco. Até porque, uma vez que, apesar de estados autônomos, formavam um grande estado, portanto, um player no jogo do direito internacional, nós precisamos de regras para essa administração central do país, Estados Unidos. Nós precisamos de regras para saber como é que vai se dar o comércio exterior com esse país cheio de estados autônomos, que é os Estados Unidos. Nós precisamos, ao mesmo tempo, respeitar a autonomia judicial das regras de cada um dos estados autônomos, mas nós também precisamos de uma justiça federal para os casos que envolvem a Bill of Rights e para os casos que envolvem as leis federais.
Se um Estado entra em conflito com outro, se a pessoa de um Estado entra em conflito com uma pessoa de outro Estado, se um Estado tem algum problema com a administração central, ou qualquer pessoa de qualquer Estado tem um problema com a administração central da federação, então eu preciso ter essas regras federais. De forma que, eu vou resumir, porque a aula hoje não é sobre história dos Estados Unidos nem da federação, é sobre reforma tributária. O que eu quero dizer com isso é que os Estados Unidos da América são uma federação verdadeira porque lá, ainda hoje, cada estado tem o seu sistema jurídico. Respeitado o Bill of Rights, respeitados os direitos humanos, cada um dos estados dos Estados Unidos tem o seu código criminal, o seu código de trânsito. Alguns têm um código civil, outros não. Cada um tem a sua legislação comercial. E cada um tem a sua legislação tributária. E cada um tem o seu sistema de justiça, que começa e termina dentro dos próprios estados. Tanto é que a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela analisa casos da Justiça Federal. Então, um caso, por exemplo, de 2 cidadãos do Texas, que é levado a um tribunal do Texas, não chega à Suprema Corte, ele acaba na Suprema Corte do Texas. E só poucos casos que começam na Justiça Federal e que depois têm o seu recurso visto na Justiça Distrital, só alguns pouquíssimos casos vão para o Supremo norte-americano. Visto isso, os estados têm autonomia financeira, legal e jurídica. Mas todos respeitam as regras centrais da União, que forma a federação. O Brasil. O Brasil é uma colônia diferente da dos Estados Unidos. Logo, senhores, nós fomos aqui sempre uma colônia de dominação portuguesa. Tanto é que os donos das terras eram aqueles escolhidos por Portugal. Nós não tivemos fluxos migratórios de pessoas com costumes e culturas e valores diferentes, não. Portugal era um país católico e que explorava cada centímetro da sua colônia aqui no Brasil. Tanto é que, nos rincões mais afastados e com menos interesse da colônia portuguesa, quando se começou a formar uma população mestiça e que foi se aculturando dos modos europeus e aderindo, inclusive, às linguagens dos indígenas, que foram reduzidas pelos jesuítas no Brasil, naquilo que nós chamamos de Nhegatu, que é a gramatização dos pontos em comum das linguagens indígenas de tradição oral, acrescidas de palavras luso-espanholas para as realidades que os indígenas não conheciam, a coroa portuguesa, no século XVIII, ela mandou, através do Marquês de Pombal, esta é uma lei do Marquês de Pombal, ela mandou proibir
que se ensinasse, se escrevesse e se lesse e que tivéssemos qualquer coisa escrita no Inhegatu, que no sul ficou conhecido como Tupi-Guarani. Logo, aqui nós temos povos muito diferentes, oriundos da miscigenação e das necessidades geográficas, climáticas, agrícolas de cada região do Brasil, mas que forçadamente tinham que compartilhar a religião católica apostólica romana e a mesma língua portuguesa, e todo o território respondia pelas ordenações do reino. Todo o território brasileiro respondia pelas ordenações do reino. Depois o Brasil vira um império, cujas leis ainda são as ordenações do reino em sua maior parte. Mas em determinado momento, e esta não é uma aula de história do Brasil, é da reforma tributária, eu vou resumir a história para dizer que, querendo copiar o modelo norte-americano, instituiu-se no Brasil uma federação falsa. Dividiu-se o país em estados e foi criada uma falsa federação. Esta mentira da falsa federação se perpetuou até a Constituição de 1988. E antes de eu passar para o tópico Constituição, encerrando a questão Estado/Federação, espero que todos tenham compreendido até aqui, espero que eu tenha me feito claro. O Brasil não é uma federação, uma falsa federação, porque nós sempre tivemos uma lei que é nacional, o Código Penal, desde o Império, no Brasil independente, desde o Império, um só Código Penal, um só Código Civil, um Código de Trânsito Nacional e um Código Tributário Nacional. E mesmo que os estados tenham as suas justiças estaduais, tudo aqui sempre foi parar no STF. De maneira que o STF, os tribunais federais, a nossa Corte Suprema tem o condão de desfazer o que os tribunais estaduais fizeram. Portanto, somos uma federação falsa.